Eu sempre gosto de começar o programa lembrando que quando nós estamos numa reunião em que vamos ter contato com a palavra de Deus, nós estamos, na verdade, numa reunião executiva com o nosso Deus. A palavra de Deus, ela assume o lugar ausente do Senhor Jesus. Ela é o Senhor Jesus na nossa vida. E aquilo que ela fala ao seu coração é o que você deve crer, não propriamente naquilo que o pregador diz. O pregador pode estar inspirado, o pregador pode estar até mal intencionado. Então fala coisa da cabeça dele para alguma coisa. Não vai nessa. Mas aquilo que você sente quando ouve a palavra de Deus, Jesus nunca está mal intencionado. Jesus sempre está bem intencionado. É o que Ele quer que você faça para Ele poder operar na sua vida. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus não tem um risquinho de ódio, de ressentimento nele. Mesmo que você até agora tenha sido a pior pessoa desse mundo, aquela pessoa que, se a justiça pegar, vai fazer você apodrecer atrás das grades, Deus quer fazer diferente. Deus quer transformar você. Deus quer lhe dar uma nova oportunidade. Quer limpar a sua consciência, limpar os seus pecados, abrir a porta para você. Quando? A partir de agora. É só você decidir: Jesus, eu quero. Como ele fez com aquela senhora que foi pega em flagrante ato de adultério. A lei de Moisés mandava que ela fosse apedrejada. Os judeus ortodoxos, os radicais, queriam apedrejá-la. Jesus não fez ali uma injustiça, porque quando eles pegaram ela no flagrante ato de adultério, ela não estava adulterando sozinha, estava adulterando com um homem, e levaram só ela. Então já estavam errados. Se é para apedrejar os adúlteros, tinha que apedrejar ambos. Então, na hora, levaram só ela e queriam apedrejar. Jesus: o que entre vós tivesse em pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela, porque a consciência acusou, realmente nós estamos errados. Ele nós deixamos escapar, ela não. Então não podiam apedrejar, além de outras coisas que deveriam ter na vida. Aí Jesus fez um decreto, perguntou primeiro a ela: onde estão os teus acusadores, Senhora? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Ele disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Quer dizer, agora eu te absolvo, mas a partir de agora você não cometa mais pecados. Então, se você que está me ouvindo é a pessoa mais errada desse mundo, aquela pessoa, como eu acabei de falar, que se pega vai apodrecer atrás das grades, Deus não quer colocar você nas grades espirituais, no sofrimento, no tormento. Deus quer abrir a sua mente para você tomar uma posição e ser um homem ou uma mulher de respeito, de bem, para a partir de agora viver feliz. E se Ele fizer isso, e Ele faz, se você quiser, as portas vão abrir a partir de agora. Você que pode se arrumar e dizer: vou viver uma nova vida, e pode ter certeza que Deus vai honrar a sua fé em nome de Jesus. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, está falando aqui, depois da tentação de Jesus, e logo quando ele saiu da tentação, houve aquele fato de João Batista ter sido preso e morto. Então diz assim, versículo 12, Mateus 4, 12 em diante: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz. Entenda o seguinte: o Senhor Jesus, apesar de ter sido, antes da encarnação dele, a pessoa de Deus, porque Jesus é Deus, Deus se compõe de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, formam um único Deus, mas são pessoas distintas e separadas. Apesar de Jesus ter sido a pessoa de Deus, que criou os céus e a terra, criou todas as coisas, Ele, ao se encarnar, tomar a nossa forma,
se despiu de toda a sua glória, ele se dirigia, se conhecia pela palavra de Deus. Uma certa vez ele disse: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, em outras palavras, eu me encontro na palavra. Quando Jesus descobriu, viu, abriu, entendeu o que estava escrito, e para que se cumprisse aquilo, ele tinha que sair de onde estava Nazaré e ir para Cafarnaum, para que se cumprisse aquela palavra, Jesus prontamente obedeceu. Quando nós temos os nossos sonhos e planos, e todo mundo os tem, até mesmo o coitado que está na mendicância tem os seus planos, seus sonhos, seus desejos. Quando nós, ouvindo a palavra de Deus, entendemos que algo que praticamos está errado, imediatamente devemos deixar. Senhor, hoje eu compreendi que isso é pecado. Perdoa-me, porque a partir de agora não vou mais praticar. Acabou. Quando entendemos que Deus quer que façamos algo, Senhor, aqui está teu servo, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Por que devemos fazer isso? Para que nós não sejamos responsáveis por a palavra não ter sido cumprida em nossa vida. Está escrito a nosso respeito, mas tantas coisas na Bíblia. Tudo que está na Bíblia nos diz respeito. Uns como direito, outros como algo a que devemos fazer, praticar, nos submeter. Então o que nós devemos fazer? É ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos vivendo de uma maneira que aprendemos dos nossos pais, que aprendemos dos avós, ou dos professores, ou de alguma outra pessoa, e aquilo ali não é o que Deus quer para nós, mas nós não sabemos. Todos nós fomos ensinados, mamãe ensinava, irmão mais velho ensinava, titia ensinava, a professora no colégio ensinou, sei lá mais quem que nos ensinou. Mas aí a palavra vem e fala conosco. Ele estava morando em Nazaré, teria que ser chamado Nazareno, mas entendeu pela palavra que agora não tinha que ficar mais em Nazaré, e está escrito aqui, para que se cumprisse. Então, quando ele entendeu, ele deixou Nazaré e foi viver a sua nova vida. Alguns de vocês que estão me escutando não são chamados para o ministério, outros não são. Quando a pessoa é chamada, ela pode ser juiz de direito, médico, sapateiro, alguma autoridade. Não, Deus me chamou e eu vou cumprir. Um homem de negócio bem sucedido, aquela pessoa que ganha rios de dinheiro, mas ela sentiu que o trabalho dele ou dela, pela Escritura, sempre pela palavra, é o ministério. Senhor, acabou-se aquele empresário bem sucedido. Começa aqui um servo obediente, dirige os meus passos. Não quer dizer que todo mundo é chamado. Deus precisa dos empresários, Deus precisa dos juízes, dos médicos, dos sapateiros, de toda a profissão. Então o que eu estou passando para você? É a fórmula da felicidade: obedecer o que Deus está falando com a gente. Então ele foi obedecendo para que se cumprisse. Aí cita o versículo: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em brevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então ele recebeu essa mensagem e começou a dar para eles: o reino de Deus chegou até vós. Quando nós ouvimos o Evangelho pela primeira vez, o que é que aconteceu? Não foi uma religião nova que nós descobrimos. O Evangelho não tem nada a ver com religião. No mundo existem as mais diversas religiões. Elas todas estão competindo entre si. Nós não temos nada a ver com religião.
O Evangelho é um voo mais alto, é o entendimento que temos para, não através da religião, não através dos sacerdotes, mas diretamente a gente ter contato com Deus. Jesus dizia: arrependei-vos, mudem de posição, deixem de fazer o que estão fazendo, porque o reino de Deus é chegado até vós. Meu irmão, é isto que aconteceu com você desde o primeiro dia que você ouviu o Evangelho. Mesmo que tenha sido uma palavrazinha muito fraquinha, um testemunho, e você entendeu, falou ao seu coração. Você não tem mais desculpas, você não precisa mais ficar no sofrimento, você não precisa mais ficar no pecado, tomado por doenças, na miséria, vício, prostituições, nada disso. Por quê? Porque o Evangelho chegou até você. O apóstolo Paulo explicou o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho. Paulo está fazendo uma defesa. Dizem que ele falava 7 idiomas, que era um advogado muito bem sucedido, escritor maravilhoso ele foi. O homem, quando se lê as epístolas dele, vê a capacidade que ele teve. Ele disse: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é uma mensagem muito simples, não tem nada de complicado nele, é aquilo que está escrito na Bíblia. Você não tem que filosofar a respeito do Evangelho, é crer no que está escrito ali. Então pode dizer: eu não me envergonho, deixo tudo que eu sei para ficar com o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Na hora que você entendeu que Deus quer curar o seu câncer, que pode ser um câncer físico, pode ser um câncer moral, que é tão destruidor quanto o câncer físico, aquele câncer espiritual, seja o que for, o poder de Deus foi revelado a você, está à sua disposição, igual estava à disposição de Jesus. Uma simples oração sua, de olhar para aquele mal e dizer: eu não te aceito, eu te repreendo, eu te exijo, saia de mim agora. Meu irmão, o reino de Deus é chegado, Jesus disse. Arrependei-vos, mudem de posição, porque o reino de Deus é chegado a vós. Ele chegou até você, ele tornou-se à sua disposição. Aquele mesmo poder que abriu o mar vermelho para que 3 milhões de filhos de Israel passassem a pé enxuto durante uma noite inteira e não tiveram problema algum, está à sua disposição. Aquele mesmo poder que estava sobre o Senhor Jesus, que fazia ele curar mudo, surdo, cego, paralítico, aleijado, expulsar demônios, está à sua disposição. O que você tem que fazer? Se envolver em doutrinas religiosas? Não. Arrepender-se, deixar de praticar o que você aprendeu e praticar agora o que a Bíblia está lhe ensinando, que você aprendeu a vida toda, que você descobriu que é errado. Enquanto você não descobre, você não tem culpa. Na hora que você descobre, você passa a ser responsável e passar mesmo a exigir a saída do mal. Por quê? Porque o reino de Deus é chegado. O que é o reino de Deus? É o Evangelho. O que é o Evangelho do reino de Deus? Evangelho, a palavra significa boa notícia. O que é a boa notícia do reino de Deus? É o poder de Deus à sua disposição. De você que está aqui, de você que me assiste agora, me ouve em qualquer lugar desse mundo, e que talvez esteja com um diagnóstico tão ruim que está pensando até em acabar com a sua vida, fazer a maior covardia que uma pessoa pode fazer. Ah, missionário, mas eu caí muito, eu não tenho jeito. Mas como é que não tem, se o poder de Deus, o reino de Deus, está à sua disposição a partir de agora? Ele pode pegar o pecador mais sujo, a pecadora mais imunda, o doente pior e no estágio mais terminal, e transformá-lo completamente. Jesus disse o seguinte: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ponha fé nessa palavra. Missionário, eu estou morto para a vida, mas se você crê em Jesus, você vai viver. Porque Jesus dizia: arrependei-vos, mudem a maneira de pensar,
porque é chegado o reino dos céus. Chegou, é a hora dele. Quando você ouve o evangelho, a partir de então, mas não tem força no inferno, não tem força em lugar nenhum que será capaz de lhe segurar. Os seus sonhos, que vêm por ouvir a palavra, aquela certeza, aquela fé, vai fazer você chegar lá. Acabou, meu irmão. Você tem o direito de ser aquilo que Deus está dizendo que você é, não que você será. A partir de hoje eu vou dar a meia volta na vida. Agora, se você continuar fazendo o que você fez até agora, isso é lógico, vai continuar tendo o que você sempre teve. É isso que você quer ou quer mais? Então mude. Mas como é que eu vou conseguir? Praticando tudo aquilo que Deus tem falado ao seu coração, aquilo que você sente pela palavra que lhe pertence. Meu irmão, minha irmã, é só uma tomada de posição e a vida abre-se para você completamente. Não acredite no diabo, acredite em Jesus. O reino dos céus chegou, o reino de Deus chegou, o poder de Deus está à sua disposição. A partir de agora, para que se cumpra, faça a mudança. Vou mudar. Missionário, não vou usar mais drogas, não vou me prostituir mais, não vou ser desonesto mais, não vou ficar aí cabisbaixo, achando que a vida acabou. Vou me levantar, e Deus quer esse louvor, hein? Deus quer curar você para você ficar bom e dar a Ele o louvor, para você desfrutar da vida. Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Esses dias aqui eu fui usado muito por Deus para falar sobre Gênesis capítulo 14. Olha, foi uma mensagem daquela de arrebentar. Em Gênesis capítulo 14 nós temos 4 reis guerreando contra 5. Esses 4 reis, parece que o chefe deles, o maior deles, foi uma federação, chamava Quedorlaomer. Esse rei subjugou vários outros reinos. Por 12 anos ele recebia os benefícios que esses reis traziam para ele. E dentre eles estava o rei de Sodoma, de Gomorra, de Adilá. Eram 5 reis, mas haviam outros também. E eles então se levantaram e disseram: nós não vamos pagar mais nada a você. Tinham o direito de serem livres. Todas as pessoas têm direito de ser livres. Escravidão nunca deveria ter existido, nem por raça, nem por qualquer outro motivo, nem escravidão financeira. Você tem o direito de ser uma pessoa livre. Eles então não quiseram pagar. O Quedorlaomer se enfureceu e, com o dinheiro que tinha, com o preparo que tinha, começou a vencer reino após reino, após reino, após reino, até que chegou em Sodoma, Gomorra, mais 3 reinos ali, e os venceu também. Cometeu um erro. Sempre aquele que acha que é o dono da verdade, que não obedece a Deus, comete um erro. A pior burrice que uma pessoa faz é praticar um erro e continuar achando que ninguém vai descobri-lo. Porque o autor do erro, do pecado, é o diabo. E o diabo não tem fundamento. A autoridade, se quiser, ela descobre, porque a autoridade é ministro de Deus. A função dela ali. O Quedorlaomer cometeu um erro. O que ele fez? Ele prendeu Ló e a família dele, junto com todos os moradores de Sodoma, os bens, e levou consigo. Um escapou. Sempre tem um que escapa. Sempre tem um que vê a coisa errada. E veio e contou a Abraão. E disse: seu Abraão, aconteceu isso. Vamos lá para Gênesis 14, você vai ver. Esse programa vai ser um pouquinho diferente dos outros, hein? Eu quero que você saia daqui abençoado. Isso está no versículo 14. Gênesis 14, versículo. Eu já contei tudo. Depois você lê os 3 versículos antes, para você se inteirar da coisa. No 14 assim: ouvindo pois Abrão que o seu irmão
era sobrinho, mas por amizade tão grande também chamava de irmão. Estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Depois você vai ler que ele venceu. Eu não vou falar do que eu já falei aqui, mas tem coisa nova para você e que você precisa aprender. O Abraão, quando ouviu que os 4 reis confederados, que a notícia se espalhar, já tinha espalhado, tinham vencido vários reinos, mas muitos reinos mesmo, e mais esses 5 reis agora, Sodoma, Gomorra, os outros 3, Adilá e 2 nomes aqui que eu já esqueci, mas é fácil você saber aqui agora. O 2 diz assim: Sodoma, Gomorra, Admar, Zeboim e Bela, que é Zoar. Então são 5 reis. O Abraão, quando ouviu aquilo, que o sobrinho dele tinha ido, o Abraão sabia que ele podia derrotar. Por que ele sabia? Se você ler lá no capítulo 12 e depois no capítulo 15, Deus havia feito uma aliança com Abraão e dito o seguinte: você vai sair da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou mostrar a você. Eu vou ser o seu Deus. Aqueles que lhe amaldiçoarem serão amaldiçoados, os que lhe abençoarem serão abençoados. Abraão, quando entendeu a chamada, que não foi um grito do céu, ele gritou, não, foi uma cerimônia bem espiritual. Deus ia lidando com Abraão, e Abraão ia falando com Deus. Como está lidando com você? O Abraão resolveu levantar a mão dele para os céus e jurar, e prometeu a Deus que ele faria o que Deus queria, fidelidade. É aquilo que nós mandamos você fazer quando você aceita Jesus como seu Salvador. Você levanta a mão e jura: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, a partir de hoje eu vou te servir, eu vou fazer isso. Você empenhou a sua palavra. Tem uns que a palavra dele é igual a palavra de rato, em seguida vão para o pecado, quer nem saber, brincam com as coisas, não sei nem se rato tem palavra. Agora, mas fazem isso. Outros não, são fiéis. Amigo, isso é coisa muito séria. Eu disse aqui o seguinte: quando você levantou a sua mão para Deus, lá nos céus, Deus levantou a mão dele para você. Missionário, isso é forte. Leia Êxodo, vou voltar aqui agora, capítulo 6, versículo 8. Eu só gosto de coisa forte mesmo, coisa fraca eu não gosto não, porque nosso Deus é forte. Êxodo 6, 8. Deus está 400 e poucos anos depois que isso aconteceu entre ele e Abraão, e ele diz o seguinte: eu vos levarei à terra, falando que levaria a terra de Canaã, acerca da qual levantei a mão, jurei que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Deus está dizendo: eu honro a minha palavra, eu vou cumprir a minha palavra. Eu dei essa palavra a Abraão. Isso é coisa séria. O Abraão, quando ouviu que o sobrinho dele, que considerava até como irmão, havia se levado cativo, ele sabia, foi o ato mais tolo que esses 4 reis fizeram. Mas era real. Eles tinham exércitos treinados, eram poderosos. No capítulo 14 de Êxodo, de Gênesis, você lê os reinos que eles venceram. É bom ler e marcar. Foram muitos reinos. Estavam bem acostumados, eram homens belicosos, valentes, treinados na guerra. Mas o Abraão tinha um que era maior do que eles, que era Deus, que estava com a mão nos céus levantada para ele, porque ele havia feito uma aliança com Deus por direção de Deus. Você fez alguma aliança com Deus? Aceitou a aliança com Deus? Levantou a sua mão? Levantei. Deus também tem a mão dele levantada nos céus para você. Você jurou fidelidade? Deus também jurou.
Arrependei-vos, crede no Evangelho, é chegada a você, está na hora de fazer isso. Bom, o que é que fez o Abraão? Gênesis 14:14. Ouvindo, pois, Abraão, ainda chamava-se Abraão, que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa. 318. Vou começar de trás para frente. E os perseguiu até Dan. 318. Ele não tinha caderno, caneta, computador, mas ele sabia que os servos, os criados, nascidos na casa dele, servo, fora as servas, era um grande fazendeiro, Abraão. Eram 318. Não perdeu nenhum deles. Sabia exatamente o nome, o que faziam, e quando ele chamou, eles vieram. O que são os nossos servos? Você também os tem. Todas as vezes que você lendo a Bíblia, escutando o missionário, pastor Jaime, qualquer outro pregador pregar, e uma revelação lhe saltar aos olhos, você sentir que aquela bênção é sua, aquilo ali, em outras palavras, é um servo que Deus está lhe dando. Eu já disse que repetidas vezes, compre um caderno e faça o seu caderno das revelações. Prosperidade. Um dia, ouvindo o missionário falar sobre o versículo tal, lendo a Bíblia, eu entendi isso. Você entendeu? Deus falou o seu coração. Está aprendendo de prosperidade, vai lá, releia. É assim que tem que fazer. Eu aprendi sobre a cura, eu aprendi sobre a santidade. Oh meu Deus, obrigado. O Abraão tinha 318, tinham nascido na casa dele. Ele reuniu eles. Isso é simbólico. Ele armou os seus servos. Não perdeu um deles e armou. Você deve estar sempre armando os seus servos, escovando o seu espírito com aquela revelação presente. Não, eu sei que eu posso orar por você para curar, porque um dia, eu lendo a Bíblia, eu aprendi que eu tenho poder sobre os demônios para os expulsar e sobre as doenças para curar os enfermos, e vou orar por você agora e Deus vai lhe curar. Seu servo está armado, seu servo não está dormindo, você não deixou de lado. Tem gente que nem sabe mais o que Deus falou com ele no ano passado, 10 anos atrás. É preciso ter os servos armados. Agora, servos nascidos em casa. Aquilo que Deus me ensina são meus servos. Ajuda você emprestado, que eu sou pastor, estou aqui colocando. Mas o bom é aquilo que ele fala ao seu coração. E ele fala. Esse é seu. Os outros, ele tinha pelo menos ali, pelo menos uns 50 servos, umas 50 servas que ele havia comprado. Porque para nascer 318, na casa dele, os servos tiveram o ato normal. E produzir pelo menos 3 por um. Podia ter sido mais. Uns talvez não tinham nenhum. O próprio Abraão não tinha filho nessa época. Eles e Sara eram casados, não tinham filhos. Mas os servos dele haviam nascido em casa. Aqueles que nascem na sua casa, meu irmão, é o exército que Deus colocou à sua disposição. Com esse exército, você parte em batalha contra qualquer inimigo, contra qualquer mal, e vence, e domina. Abraão fez exatamente isso. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, se ouviu que o seu irmão ficou doente, teve um acidente, está diabético, está desempregado, está nas drogas, sua irmã foi para a prostituição, arme os seus servos, parta para a batalha, você vai tirar em nome de Jesus. Sentiu que alguma coisa está má com você, você tem servos. Você está vendo que o evangelho é diferente? Qualquer religião você tinha que fazer alguma coisa para poder alcançar Deus e não alcançaria. O evangelho é você direto, meu irmão. Deus é que alcança você como está lhe alcançando agora.
Esse servo que Deus está lhe dando hoje nunca vai lhe abandonar esse entendimento. Ele armou os seus criados, servos criados, nascidos em sua casa. Os que ele havia comprado, alugado, não armou, não servia para a batalha dele. Podiam ser até fortes, poderosos, mas não servia. Tem que ser o seu, aquela revelação que Deus lhe dá. Pare de ser um cristão que só vem à igreja para esquentar banco. Não, eu quero é Deus, eu quero encontrar o meu Deus, eu quero é ter servo nascido na minha casa, aquilo que Deus me dá. Ele armou, partiu para a batalha e chegando lá venceu os 5 reis. E não está escrito que ele perdeu um servo sequer. E voltou Abraão só com 50? Não, diz aqui a palavra de Deus, no versículo 15: dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Trouxe todo mundo. Oh, glória a Deus, é vitória completa. Com Jesus não há derrota, com Jesus só há bênção. Amém, Jesus? Mas são os seus servos que vão fazer isso. Aleluia, glória a Deus. É para você entrar na presença de Deus. Não deixe para armar os seus servos amanhã não. Abraão foi na mesma hora, na mesma noite ele partiu. Recebeu a notícia, devia estar tardinha. Chama o fulano, chama o fulano, chama o fulano. Pessoal, o negócio é o seguinte: vocês estão comigo, eu tenho uma aliança com Deus. Deus prometeu amaldiçoar quem me amaldiçoasse. O Ló é meu sobrinho, é minha carne, ninguém vai pôr a mão no Ló. E eu quero que vocês saiam comigo agora. Vamos fazer isso, vamos. Colocou fé no coração, armou eles, foram e venceram. Meu irmão, Deus me usou hoje para levantar você. Amém, Jesus? Você está livre de toda dor. O inimigo já perdeu, foi derrotado, pessoal. Acredite, faça igual Abraão, arme os seus criados, nascidos em sua casa, e vá para a batalha e tome posse da bênção. Amém, Jesus? Daqui a pouco vamos fazer oração para Deus completar a obra. Olha, quem é chamado para ser patrocinador, não deixe para depois. Você foi liberto do espírito da miséria. Você foi chamado para entrar na obra do Senhor. Você parte com Ele desse trabalho. Se não chama, não quero você. Você sabe o que Deus fala ao seu coração. Os obreiros vão passar, você que é chamado vai pegar o papel e colocar seus dados, nome, endereço completo. Terminou, destaca e devolva-nos. Vamos colocar você no nosso livro de orações. O que ficar em sua mão é para você, é o banco depositar. Lá, ele no Bradesco, vão tirar a parte de baixo para eles, vão passar o recibo na parte de cima. Nas costas encontra o nosso endereço, manda para nós e lhe enviaremos a revista Graça Show da Fé na sua casa. Ela vai acompanhada de um CD com a minha mensagem do mês e a oração. Na revista também tem outra mensagem, na revista também tem perguntas e respostas, tem meu editorial, tem muitas reportagens. Missionário, hoje eu vou me inscrever. Levanta a mão e pega em nome de Jesus. Se não tiver caneta para preencher, eles impressam. Não tiver prática para preencher, eles preenchem para você. Acabou de preencher, você dá até um aleluia. Obrigado, Pai. Hoje eu venci o demônio, porque tem gente que está sendo vencido pelo inimigo. O inimigo está chamando, não, amanhã, esse amanhã nunca chega, é hoje. Arme os seus criados e parta para a batalha em nome do Senhor Jesus. Você que nos assiste, está em qualquer lugar, ligue para 0 prestadora 21 2141 3510. 0 prestadora 21 2141 3510. Deixa o missionário orar agora. Pai, eu venho a Ti, sabendo que é a Tua vontade que nos atingiu, que nos colocou em Tua presença e que o Senhor quer resolver todos os nossos problemas. Pai Santo, manifesta o Teu poder em cada vida. Cura, liberta, transforma. Pai, eu vou usar a autoridade que tens me dado, e isso para a Tua glória.
como ministro da palavra de Deus, eu paraliso toda a ação do diabo nessas pessoas. E eu digo a você, espírito do sofrimento, eu te exijo, em nome de Jesus, largue essa pessoa agora. Você que colocou a surdez, a cegueira, a leucemia, você que colocou o diabetes, colocou as alergias, os caroços, as hérnias, os tumores, escute-me agora e saia desta pessoa. Eu estou exigindo agora, toda doença, toda enfermidade, todo mal, vai embora, em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus.